É um tema um tanto quanto que pesado. Eu tenho dito aqui, irmãos, na importância de nós estarmos tendo assim um relacionamento profundo com Deus, tendo assim uma intimidade, como diz no louvor. Deus não quer formalidade, Deus não quer religiosidade, Deus quer intimidade, irmãos. E tudo nós conseguimos de Deus quando nós temos essa intimidade, quando nós temos esse relacionamento com Ele. O tema da mensagem de hoje, irmão, não é o que eu queria colocar, mas ele vai ser dito no decorrer da ministração da palavra. A urgência de viver hoje para Deus. Nós temos urgência, irmão, de estar vivendo para Deus cada dia, cada minuto, cada segundo das nossas vidas. Tem muita gente brincando com Deus, irmãos. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente que vem para a igreja simplesmente por vir. Aí eu vou para a igreja porque o pastor me convidou para ir. Eu já disse aqui, irmãos, não venha para a igreja por causa de mim. Gosto muito do carinho de vocês. Fico muito feliz com isso. Mas não venha para a igreja por causa de mim. Venha para a igreja por causa de Deus. Nós não temos que ir para a igreja por causa de homem, para agradar ninguém. Nós temos que estar na igreja para agradar a Deus somente. Em Lucas 12, de 16 a 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajuntas tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Tem muita gente ajuntando os tesouros na terra, irmãos, achando que quando morrer vai levar tudo aquilo que está construindo. Esquece que quando morrer vai ficar tudo. Não vai levar nada. Muito mal vai levar a roupa que vai estar vestindo. Aí eu pergunto, e se soubéssemos que hoje seria o nosso último dia? Precisaríamos rever as nossas prioridades, irmãos. Acertar nossa vida com Deus e viver para aquilo que permanece na eternidade. Tem muita gente vivendo como se o tempo não fosse acabar, como se a morte não fosse chegar. E se hoje fosse o seu último dia? Imagine que alguém lhe entregasse uma notícia: você tem apenas 24 horas de vida. O que você faria? Você ainda estaria preocupado com aquilo que está preocupado hoje? Ainda discutiria pelas mesmas coisas? Ainda guardava aquela mágoa? Ainda adiaria aquele pedido de perdão?
Ainda colocaria o dinheiro acima da família? Ainda deixaria Deus para depois? Nunca deixe Deus para depois, irmãos. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Eu disse aqui, irmãos, que Deus não me colocou aqui para pregar prosperidade. Deus me colocou aqui para conduzir as ovelhas dele ao caminho que ele quer que elas sigam. Eu tenho dito que prosperidade, se você quiser ler depois, você lê, está em Mateus 6,33. Eu estou aqui, irmãos, para alertá-los da iminência do final dos tempos, da importância de estarmos vivendo hoje para Deus. Tem muita gente deixando Deus para depois. Estão se apegando a coisas materiais, a bens, esquecendo de Deus. Esquece que toda conquista nas nossas vidas, irmão, se não vier de Deus, nós não conseguimos. Se Deus não nos entregar, nós não conseguimos. Talvez muitas coisas que hoje parecem enormes perderiam imediatamente o seu tamanho. Porque existe algo, irmão, que muda completamente a nossa maneira de viver. A consciência de que o tempo está acabando. E eu tenho que dizer, irmãos, o tempo está acabando. A volta de Jesus está tão perto como nunca teve, irmãos. Comentei com a pastora Solange ontem, a gente vinha na estrada. Quantas obras sendo feitas? Eu ainda falei para ela, de repente essas obras não vão terminar até Jesus voltar. Porque não vão terminar, irmãos. Muita coisa está sendo feita que não vai ser concluída, porque Jesus está voltando. Um prédio de 500 metros de altura sendo construído em Balneário de Camboriú. Para quê? Para que tanto desperdício? É um desperdício, irmãos. Balneário de Camboriú, considerado Dubai do Brasil, onde tem as pessoas mais ricas. E tudo aquilo vai abaixo um dia, irmãos. Creio, Deus, que aquelas pessoas que estão ali não estão preocupadas em viver para Deus. Estão preocupadas em viver para o dinheiro que elas possuem. Deus, irmãos, ele não é contra a riqueza. Ele é contra o que nós fazemos da riqueza. Muitas pessoas estão fazendo das suas riquezas os deuses das suas vidas. Não coloque nada no lugar de Deus nas nossas vidas, irmãos. Nada. O problema, irmãos, é que nós sabemos que um dia morreremos, mas vivemos como se tivesse recebido uma garantia de muitos anos. Ah, você vai viver 100 anos. Quem garante, irmãos? Quem garante? Eu sempre achei, irmãos, que eu nunca chegaria aos 50 anos. Eu passei por tanta coisa na minha vida que eu nunca achei que eu chegaria aos 50 anos. E Deus está me concedendo a graça de ter chegado aos 71. Aí eu digo, será que eu consigo chegar aos 80? Será que Deus, Jesus, não volta antes? É assim que a gente tem que viver, irmãos. Vivendo, esperando a volta gloriosa de Deus.
Não é com a nossa mente voltada para as coisas que não vão nos dar lucro nenhum. Não vão nos entregar nada. Deus é soberano sobre todas as coisas. É Ele, é a Ele, unicamente a Ele que nós temos que adorar, irmãos. Jesus contou a história de um homem que tinha planos para o futuro. Ele tinha terras, colheitas, celeiros e projetos. Mas havia uma coisa que ele não tinha: controle sobre o amanhã. Ele tinha tudo, riquezas, mas ele podia controlar o dia de amanhã? Não. É assim também nas nossas vidas. Jesus disse, mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado? Para quem será? Nós temos que preparar as nossas almas, irmãos, para Cristo. Nós não temos que preparar as nossas almas para o mundo. Porque terrível será o dia, irmãos, quando nós estivermos diante do Deus Todo-Poderoso, diante do juiz que vai julgar todas as nossas causas, que vai julgar todos os nossos feitos aqui na terra. Bom será, irmão, poder ouvir da palavra de Deus Todo-Poderoso: entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, que é a vida eterna, irmãos. Que a eternidade é o gozo de Deus. É isso que nós temos que viver, buscando. Como disse em Lucas 12:20. Ele estava preparado, perceba a tragédia, irmão. Ele estava preparado para viver muitos anos, mas não estava preparado para morrer naquela noite. E nós temos que estar preparados para morrer, irmãos. Morrer em Cristo. Como diz Paulo, morrer para mim é lucro. Porque ele sabia para onde ele ia. E é assim que tem que ser também os nossos pensamentos. Saber para onde a nossa alma irá quando nós deixarmos de existir nessa terra. Se você recebesse uma carta dizendo que você tinha 24 horas de vida, o que você faria? Entraria em desespero? Não. Se você é cristão verdadeiro em Cristo Jesus, se você receber uma carta dessa dizendo que você só tem 24 horas de vida, você tem que dar glória a Deus. Porque você vai encontrar com Deus Todo-Poderoso. Não tem que entrar em desespero, pensando no que vai ficar, no que vai fazer, como poderá ser. Esse dia, irmãos, nós temos que estar preparados. Preparado em Cristo. Não é viver preocupado se vai morrer ou não. É viver a sua vida a cada dia tendo uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. E talvez seja uma das perguntas mais importantes que podemos fazer hoje. E se hoje fosse o nosso último dia? Será que nós estaríamos preparados, irmãos? Eu não quero amedrontar ninguém. Eu quero alertar para a necessidade de buscar Deus. Porque triste será, irmãos, a pessoa que morre sem Cristo. Triste é para a pessoa que morre sem ter tido aquele encontro verdadeiro com Deus. Que não seja nós a estar nessa situação.
A consciência da brevidade da vida nos obriga a distinguir aquilo que é importante daquilo que apenas parece importante. O que é importante para as nossas vidas hoje, irmãos? Viver em conformidade com a palavra de Deus. O que não é importante? Tudo que vai ficar para trás aqui, irmãos. Então nós temos que nos preocupar com o que é mais importante, que é a palavra de Deus, que é viver para Deus. O homem da parábola tinha muitas coisas, mas colocou confiança nas coisas que possuía. Como disse em Lucas 12:19. E direi à minha alma, tens no depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Observe as palavras. Muitos anos. Ele planejou como se tivesse o amanhã garantido, irmãos. Mas nós não temos garantia do amanhã. Quando nós chegamos no amanhã, nós devemos que dar glória a Deus. Quando nós deitamos e acordamos no dia seguinte, nós temos que acordar dando glória a Deus. Por mais um milagre, por mais um dia de vida. Eu, quando deito à noite, irmãos, eu falo para Deus em pensamento: Senhor, se for a tua vontade, me permita acordar amanhã. Eu falo para Deus isso, irmãos. Se for a tua vontade, Pai, me permita acordar ainda amanhã. Porque a gente não sabe, irmãos. Quantas pessoas estão deitando e não estão acordando mais? De uma família conhecida, que todo dia o pai era o primeiro a levantar. Teve um dia que levantou todo mundo, preparou o café, estão chamando o pai, estão chamando o pai. Chegou lá e estava deitado na cama, sem vida. Ele deitou e não acordou mais. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Por isso a importância de nós estarmos firmados na palavra de Deus. Nós estarmos firmados naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ele planejou como se tivesse o amanhã garantido, mas Deus não lhe prometeu o amanhã. Como Deus não nos promete o amanhã também. Nós não temos promessa do amanhã, nós temos promessa para hoje. Para amanhã nós não temos promessa. Que quando chegar amanhã, irmãos, é hoje. Então nós não teremos promessa para amanhã. Ele tinha planos, mas não tinha garantia. O problema não estava simplesmente em possuir bens, irmãos. O problema estava em acreditar que seus bens poderiam garantir seu futuro. Nada pode garantir o nosso futuro, irmãos, a não ser Jesus Cristo. A garantia do nosso futuro está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus Cristo. Ele dizia muitos anos. Deus disse esta noite. Olha que forte, irmãos. Ele fazia plano para muitos anos, mas Deus disse para ele esta noite. Que contraste, né, irmãos? O homem estava pensando em anos. Deus estava falando em apenas algumas horas. Vamos viver voltados para Deus, irmãos. Vamos viver numa busca constante em Deus. Vamos viver tendo essa intimidade com Deus. Quantas vezes fazemos exatamente isso, irmãos? Depois eu oro. Depois eu volto para a igreja. Depois eu resolvo minha família. Depois eu perdoo. Depois eu faço aquilo.
Depois eu faço aquilo que Deus mandou. Tudo depois. Mas depois é uma palavra que presume que teremos amanhã. Depois, nós estamos presumindo que teremos amanhã. Amanhã eu volto para a igreja. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu tiro essa mágoa do coração. Não é amanhã, não é depois, é agora, irmãos. E nós não temos essa garantia do depois. Quem vive adiando aquilo que Deus pede pode descobrir que o último dia chegou antes do dia que imaginava. Quando adiamos aquilo que Deus pede, pode descobrir que o último dia chegou antes do dia que imaginava. É como alguém que recebe uma passagem de viagem, sem saber exatamente o horário da partida. Como é que você vai viajar sem saber o horário que o avião ou o ônibus vai partir? Assim é a nossa vida. Nós não sabemos o horário da partida, nem sabemos o dia. A pessoa pode até preparar muitas coisas, irmãos, mas se não estiver atenta, poderá perder momentos. Poderá perder momento. A vida também possui uma partida, irmão. A diferença é que não recebemos antecipadamente o horário. Não recebemos o aviso antecipadamente. O único que recebeu o aviso que ia morrer foi Ezequias. Deus mandou Isaías avisar ele: arruma a tua casa, você vai morrer. Entendeu? Mas hoje não vai acontecer isso conosco. Deus não vai mandar alguém dizer: você vai morrer amanhã. Não vai. A gente não sabe. Nós não estamos preparados. Por isso que nós temos que nos preparar diante de Deus. Nós temos que buscar fazer a vontade do Pai. Ah, Jesus. Pergunte a si mesmo, irmão. O que eu mudaria se soubesse que hoje terminaria a minha caminhada? A quem eu procuraria? De quem pediria perdão? A quem demonstraria amor? O que deixaria de fazer? E o que começaria a fazer para Deus? Comece hoje, irmãos, a fazer algo para Deus que você ainda não tenha feito. Se envolva em algo da obra de Deus. Trabalhe para Deus. Não é Deus que tem que trabalhar para nós, irmãos. É nós que temos que trabalhar para Deus. Deus não é nosso empregado para fazer o que nós queremos, a hora que nós queremos. Deus não é o gênio da lâmpada para estar realizando os nossos desejos, para estar realizando as nossas vontades. A nossa vontade tem que ser de acordo com a vontade de Deus, irmão. Talvez você não precise esperar o último dia, irmãos. Talvez precise começar hoje. Pense nisso. Veja, pense se você está deixando de fazer algo para Deus que você não fez ainda. Isso é muito sério, irmãos. É como diz aqui a palavra, nós estamos sempre adiando, sempre deixando para depois. Só que o depois não é garantia de vida, irmãos. O depois não garante nada. Aleluia, aleluia. Ele acumulou coisas
mas não enriqueceu para com Deus. E Jesus concluiu: assim aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Quantas pessoas ricas, eu disse aqui, se eu não me engano, domingo passado, quantas pessoas ricas, quantas pessoas cheias de dinheiro, cheias de mansões, mas totalmente vazias, sem Deus. Como disse a nossa ministra do louvor, Tiffany, o nosso coração é um espaço que pertence somente a Deus. Não pertence a mais nada, irmãos. Não coloque nada que não seja Deus no seu coração. Não coloque nada que desagrade a Deus no seu coração. Não coloque nada no seu pensamento que desagrade a Deus. Muitas vezes nós pecamos só de pensar, irmãos. Eu, quando oro, eu peço perdão a Deus, Senhor, perdoa as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Porque nós pecamos só de pensar, irmãos. É como adulterar. Você, ao olhar para uma mulher casada, você sendo casado, só de você olhar para ela e pensar algo referente àquela mulher, você já está adulterando. Você já está pecando. Porque nós pecamos também em pensamentos, irmãos. Não é só com atitudes, com pensamentos, com palavras, nós pecamos e muito. Este versículo, irmãos, apresenta o verdadeiro problema daquele homem. Ele era rico para si, mas era pobre para com Deus. Essa é uma pergunta séria. Se tudo aquilo que você possui desaparecesse hoje, o que restaria da sua vida diante de Deus? Pense. Se tudo aquilo que você possui desaparecesse hoje, o que restaria da sua vida diante de Deus? O dinheiro, irmãos, ele pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Pode comprar remédio, mas não pode comprar a vida eterna. Pode comprar conforto, mas não pode comprar a paz com Deus. Não é errado trabalhar, irmãos. Não é errado crescer. Não é errado possuir bens. O perigo está quando as coisas que Deus nos permite possuir comecem a possuir o nosso coração. O perigo está nas coisas que conquistamos. Começamos a colocar como deuses dentro do nosso coração. E Jesus ensinou em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu coração está voltado para o dinheiro, você vai adorar o dinheiro como um Deus na sua vida. Pelo lugar, o valor da sua vida não é medido pelo tamanho daquilo que você possui, irmãos, mas pelo lugar que Deus ocupa dentro dela. Imagine alguém que passe a vida inteira construindo uma casa perfeita, mas nunca chega a morar dentro dela. Imagine, irmãos, eu teve o testemunho do irmão ontem, não, sexta-feira. Uma família que mora aqui no condomínio, morava no condomínio que ele mora, fez uma casa lindíssima, uma casa riquíssima, com tudo de bom e do melhor. Primeiro morreu seu esposo. 7 dias depois morreu ela.
Que proveito teve da casa que construiu? Nós temos que construir a nossa vida na rocha, irmãos. Nós temos que construir a nossa vida em Deus. Bens, nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aí. Trabalhou, economizou, construiu, decorou, mas morreu antes de desfrutar. Tragicamente, existem pessoas fazendo isso espiritualmente, irmãos. Estão construindo uma vida inteira para este mundo, mas não estão preparando a alma para a eternidade. Estão construindo coisa para o mundo. Estão esquecendo de preparar a alma para a eternidade, irmãos. Temos que construir? Sim. Deus nos dá essa condição. Vamos construir. Mas não vamos esquecer do principal, que é a nossa vida com Deus, que é o nosso relacionamento com Deus. Estou construindo apenas para esta vida ou estou vivendo para a eternidade? Olha que forte, irmãos. Estou construindo apenas para esta vida ou estou vivendo para a eternidade? Como está a nossa vida atualmente? O que parece urgente pode não ser o mais importante, irmãos. O homem tinha uma agenda, tinha projetos, tinha metas, tinha planos, mas não tinha Deus no centro. É importante, nós temos metas, temos planos, temos sonhos, sim, mas Deus tem que estar no centro de todas essas coisas, irmãos. Todos os nossos sonhos, os nossos planos, nós temos que entregar na mão de Deus, que é Ele que nos ajuda a realizar sonhos. Não queira realizar sem Deus, porque não vai dar certo, irmãos. É como aquele homem que construiu a casa na areia. Veio os ventos, vieram a tempestade, deram com ímpeto contra aquela casa, e o que aconteceu? Ela caiu, porque não estava construída na rocha, que é Jesus Cristo, irmãos. Ah, Jesus, 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 Jesus. Ele revelou a loucura de planejar a vida inteira sem considerar Deus. O que parece urgente, irmãos, pode não ser o mais importante. Tem que colocar Deus no centro de tudo, irmãos. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que parece por um pouco e depois desvanece. A nossa vida é como um vapor, irmãos. Você já viu um vapor? Ele sobe, 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 depois desaparece. Assim as nossas vidas. É como um vapor. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos, desaparecemos. O vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A vida passa, irmãos. Os filhos crescem. Os anos avançam. As oportunidades desaparecem. A força diminui. E um dia percebemos que aquilo que chamávamos de futuro virou passado. Aquilo que chamávamos de futuro virou passado. O amanhã pode esperar muitas coisas, irmãos, mas a eternidade não espera ninguém. O amanhã pode esperar muitas coisas, mas a eternidade não espera ninguém. Então não deixe para amanhã, irmãos.
Não deixe para amanhã amar a sua família, perdoar, reconciliar-se, buscar a Deus, abandonar o pecado, servir, evangelizar, obedecer a palavra. Faça tudo isso hoje, irmãos. Faça tudo isso hoje. Se hoje fosse seu último dia, você precisaria acertar sua vida com Deus. A brevidade da vida nos lembra que nossa maior necessidade não é prolongar nossos dias, irmãos, mas estar preparado para comparecer diante de Deus. Nós estamos preparados para comparecer diante de Deus, irmãos? Nós estamos preparados? Ah, Jesus. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, será que nós estamos preparados para chegar diante do grande juiz? Será que nós estamos preparados? Ah, Jesus. A teologia cristã apresentada por Rie também enfatiza essa realidade. O ser humano precisa prestar contas diante de Deus e ninguém escapará da futura prestação de contas. Ninguém, irmão, ninguém vai escapar da futura prestação de contas. Como você vai se chegar diante de Deus naquele grande dia? Será que Deus vai poder virar para você e dizer: entra no gozo do teu Senhor? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Tem muita gente brincando de ser cristão. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente brincando com esta verdade aqui, ó. Não está se preocupando nem um pouco com a vida futura na eternidade. A morte é uma realidade que ninguém pode cancelar, irmãos. Podemos evitar muitas coisas. Podemos mudar de cidade. Podemos trocar de emprego. Podemos mudar nossos hábitos. Podemos tratar doenças. Mas não podemos negociar com a morte. Ninguém consegue negociar com a morte. O único que venceu a morte está à destra de Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. É o único. Nós não temos o poder de negociar com a morte. Salomão fez uma declaração em Eclesiastes 3, 1 e 2. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo para nascer e tempo para morrer, irmãos. A questão não é: vou morrer? A questão é: estou preparado para morrer? A questão é: vou morrer? Vai. Mas a questão é: estou preparado para morrer? Nós temos que estar preparados, irmão. É um dia inevitável. Como disse a palavra, ninguém pode cancelar. Só se você for arrebatado, não passar pela morte. E eu creio que muitos vão acontecer isso.
Se Deus voltar amanhã, se Jesus voltar amanhã, muitos vão ser arrebatados, não vão passar pela morte. Mas se Jesus não voltar agora, amanhã, daqui a 1 ano, 2, qualquer um de nós poderemos passar pela morte. Foram poucos os homens de Deus que não conheceram a morte. Não podemos escolher o dia da nossa partida, irmãos, mas podemos decidir como estaremos vivendo para esse dia chegar. Você tem que decidir, irmãos, como você está vivendo a sua vida para quando esse dia chegar. Não tenha medo. Não tenha medo da morte. Viva para Deus. Eu não tenho medo da morte, irmãos. Eu não tenho, eu digo de sinceridade, eu não tenho medo da morte. Eu peço a Deus, Senhor, me ajude a viver os poucos dias que ainda me restam nesta terra, os poucos anos que ainda me restam nesta terra, vivendo em conformidade com a tua palavra. Vivendo o caminho que tu preparaste para a minha vida. E é assim que tem que ser as nossas vidas, irmãos. Deus ensina-nos a contar os nossos dias. Não permita que a certeza da morte produza desespero, irmãos. Permita que ela produza sabedoria. Se você vive em conformidade com a palavra de Deus, se você vive seguindo a Jesus em todos os seus propósitos, você não precisa se desesperar. Você não precisa ter medo. De maneira nenhuma. Moisés orou. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós temos que contar os nossos dias com sabedoria, irmãos. Pedir a Deus que nos dê corações sábios. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Contar os dias, irmãos, não significa viver com medo, significa viver com propósito. O maior problema não é morrer. O maior problema é morrer sem Cristo. Jesus perguntou, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Irmãos, no próximo domingo, eu darei continuidade a esta mensagem. Esta mensagem é extensa. E nós iríamos aqui perder horas. Então, por favor, você que está aqui hoje, que ouviu parte desta mensagem, esteja aqui no próximo domingo, para que nós possamos estar concluindo e recebendo de Deus o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Então, irmãos, deixa eu te dizer, não viva com medo. O pastor hoje aqui, ele não quis te assustar. Ele apenas quer abrir os nossos olhos, os seus olhos, para a necessidade de estarmos vivendo a nossa vida para Deus. A urgência de viver hoje para Deus. Vamos viver hoje para Deus, irmãos. Se conseguirmos chegar no amanhã, vamos viver o dia de amanhã para Deus. Se vivermos mais 10, 20 anos, vamos viver esses anos para Deus. Vamos caminhar conforme a sua vontade, conforme a sua determinação na sua palavra. É isso que nós temos que fazer, irmãos.
No nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Vou dar a bênção final, depois nós vamos encerrar com oferecendo a Deus mais um louvor, amém? Levante as mãos para os céus. Deus amado, Pai querido, te dou graça, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para os nossos corações, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a não sentir medo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver para Ti, meu Deus. Porque quando nós vivemos para Ti, Deus, nós não sentimos medo. Nós temos a certeza que Tu estás conosco. Nós temos a certeza que Tu estás nos guiando. Tu estás nos dirigindo, nos conduzindo, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a cada dia que o Senhor nos permitir a viver para Ti, viver em conformidade com a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor venha conduzir, Pai, para um resto de domingo abençoado, para uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, Pai. Conduz os Teus filhos, Pai, com Tua mão poderosa, livrando de todo medo, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ofertar a Deus mais um louvor para